Olá, amigos, tudo bem com vocês? Começando mais uma gravação e já digo para vocês, deixe seu like, compartilhe. Paulo Lima 32, me ajude, né, gente, a trazer mais vídeos assim. E hoje, uma forma diferente, né? Eu estou aqui com uma grande amiga minha aqui. Vamos chegar aqui e conversar com ela. Tudo bem? Olá, Paulo, boa tarde, tudo bem? Então, você se chama? Ivone Silva. Ivone Silva. E, gente, vocês já percebem que a Ivone gosta muito. Olha aqui, gente, ó, coisa linda. Ivone, me diz uma coisa, me conta aí, a sua vida. Então, Paulo, como deu para perceber, estou com alguns animais aqui, são todos resgatados. Eu faço um trabalho de proteção animal, um trabalho voluntário há muitos anos, mais de 17 anos, e tem uma galerinha aqui que me faz companhia, que a gente recolhe das ruas, que são animais vítimas de abandono e maus tratos. Show de bola. Olha, gente, olha aqui, eu tô rodeada aqui, ó, dos amigos, ó. Ah, que coisa bonita. Aqui é Capanema, né? Isso, Capanema, Paulo. Eu resido em Capanema há 13 anos, eu vim de Foz do Iguaçu, mas esse trabalho eu já desempenho há mais tempo. Mas desde que cheguei em Capanema, também desenvolvo esse trabalho voluntariado aqui relacionado aos animais de rua. E de onde veio, Ivone, esse amor assim que você tem por eles, assim? Claro, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né, a gostar, né? É algo que rouba o coração da gente, né? Mas você gosta mesmo, né? Então, Paulo, para desenvolver esse tipo de trabalho tem que gostar, e gostar muito mesmo. Então, eu gosto de animais desde criança, herdei isso dos meus pais. Meu pai tinha um carinho muito grande pelos bichinhos, né? E eu sempre sonhei, né, Paulo, que um dia eu queria fazer medicina veterinária e recolher todos os animais abandonados das ruas. Aí cresci, né? E a gente sabe que isso não é tão simples assim, né? Recolher todos os animais de rua é muitos animais, né? Mas quando eu tive uma certa condição financeira, eu realmente fiz isso. Compramos um pequeno sítio, uma chacrinha, e recolhemos alguns animais, sim. Hoje eu tenho em todos, entre cães e gatos, mais de 150 animais. Consegui fazer minha faculdade de medicina veterinária também, que era um dos sonhos. E hoje eu tenho mais ou menos uns 150 animais no total, resgatados das ruas. Isso que eu tenho no momento, né, Paulo? Mas em todos os resgates, ao longo de todos esses anos, eu acredito que passaram de 2.000 animais, né? Porque a gente procura um lar para eles. Mas nem sempre é possível, né? Porque, como você está vendo, são os caramelinhos comunzinhos, né? A maioria deles já são animais mais velhos, né? E aí eles acabam ficando comigo, né? Então esses aqui são aqueles renegados, aqueles que ninguém quer, acabam ficando comigo. É verdade, né, gente? Então, muita gente, né? O tutor é uma palavra nova, né? É o dono, né? Isso. Muitas vezes abandona, né? Muitas vezes abandona. Então, assim, a gente fala que os animais de produção, eles têm dono, né? Os animais de companhia, eles têm tutor, né? Eles não são uma propriedade, né? Então, o que a gente deseja ao longo do passar do tempo é que eles realmente estejam cada vez mais inseridos, né? Quem opta por ter um gato ou um cachorrinho, muitas pessoas hoje, eles falam que fazem parte da família, então por isso que tirou essa palavra dono e passou para ser tutor, né? Dos animaizinhos. Então esse é o significado real. Ivone, me diga uma coisa, de onde que vem, para mim é novo, sabe? Eu também ganhei um, né? Faz acho que uns 5, 6 anos. Você conhece o Charlie, né? Sim. E a princípio, assim, claro, veio, né? E ele foi inserido, né, na família. E a gente foi aceitando, se adaptando, e hoje ele é da família, sabe? Da onde que vem esse amor, assim, e cresce? Não é uma coisa de Deus, né? Paulo, na verdade esse amor vem disso aqui, né?
Olha o carinho que os bichinhos têm com a gente. Eu costumo falar que muitas pessoas não dizem que não gostam de animais, mas é porque nunca conviveu mais de perto com o animal, nunca deu a oportunidade de um animal chegar e ter 5 minutos diários com o animalzinho para ver o carinho que eles demonstram com a gente, né? Eu costumo dizer que o animal ele é um dos bichinhos, no caso, é muito mais parceiro do que muitos humanos, né? Muitos amigos, às vezes, por qualquer motivo, por um não, às vezes te deixam de lado, né? O animalzinho não, por mais que você pode falar quantos não você quiser para ele sempre vai vir com uma lambidinha, com um carinho, sempre vai querer estar do teu lado, né? Então, eu acho assim que é o teu parceiro fiel para sempre. Eu acho que os animais são, obviamente, que a gente não subestima o nosso semelhante, né, os humanos, mas o animalzinho, ele tem esse carinho que é incondicional, que a gente costuma usar esse termo relacionado a eles. Show de bola. Gente, vocês sabem que eu sempre falo bastante nos vídeos, mas hoje eu vou ouvir bastante, porque eu estou falando com alguém que conhece, né? Então eu tenho que ouvir bastante. Ivone, me conta a tua história. Você não é natural de Capanema, né? Não, Paulo, eu sou nascida em Pato Branco, mas desde a minha adolescência eu mudei para Foz. Então eu passei parte da minha adolescência e minha juventude em Foz. Também a minha independência, entre aspas, financeira, né? Vem de Foz. E quando nós viemos para Capanema, eu já viemos como empresários, né, para cá. Depois de um tempo desse trabalho aqui, que eu não vim para cá com esse objetivo de desempenhar esse papel voluntário aqui. Mas chegamos aqui numa época que os animais ainda não eram muito bem vistos, tinha uma clínica veterinária somente. E a gente chegou aqui e começou a perceber que haviam pessoas que gostavam, mas que não entendiam, não sabiam como proceder diante de tanto animal na rua, o que era possível fazer. Então a gente veio para cá e na época eu sugeri, logo no primeiro ano que eu estava aqui, sugeri então que a gente criasse algum movimento, uma associação, alguma coisa nesse sentido voltada aos animais. E sou mentora e cofundadora da APAC, então é uma associação que tem até hoje, que já vai completar 11 anos, que faz esse trabalho ao qual eu auxilio hoje. Hoje eu não sou parte dos membros, mas eu auxilio essa associação e absorvo esses animais. Então, hoje, os animais que a associação recolhe, que a resgata, que são após uma triagem, né, estão comigo. Por isso que tem esse número grande de animais. Muito bem. E me diga, a faculdade foi para conciliar, para ser... Então, Paulo, quando eu comecei a resgatar animais, quando eu já estava aí com uns 40 e poucos, 50 animais, eu percebi o quão caro né, ter tanto bicho. É custoso, né, tem um valor, não é só a ração, muitas vezes adoecem, aí esses animais que estão comigo são todos castrados, né, tanto os machos quanto as fêmeas, e para desenvolver todo esse trabalho, para alimentar esses animais, é custoso. Aí a gente optou, então, por migrar para o ramo pet shop, né, também para baratear esses custos. E aí eu percebi que ainda faltava, que eu precisava atender esses animais também, né, desde vacinações como procedimentos cirúrgicos e tal. E aí eu decidi, então, morando aqui em Capanema, a voltar para Foz, deixei meu marido com a galera aqui, os bichinhos que nós já tínhamos, e fui para Foz fazer a faculdade. E aí, Paulo, interessante que eu fui toda animada, né, para Foz em 2016, então 2015 para iniciar a faculdade. E tive um pequeno problema logo ali nos 60 dias que eu tinha iniciado o curso. Nós passamos por uma pandemia de dengue tanto aqui em Capanema quanto em Foz do Iguaçu. E eu fui acometida, então, pela dengue, e infelizmente a forma mais grave dela, que é a forma hemorrágica, né? Mas não era só isso, eu também também haviam casos de H1N1, né? É uma gripe. A gripe, né? E pneumonia. Então fui acometida por esses
por esse combo de coisas e acabei entrando no hospital, né, Paulo, e passei por longos dias do UTI, cheguei a ser entubada, tive que parar a faculdade, isso foi em março, fiquei 29 dias internada, 23 dias induzida em coma, né, entubada, e aí, ao sair, eu passei o resto do ano em recuperação. Então, na época... Olha! Pensa no cachorro bravo. Então, na época, Paulo, eu tive que deixar a faculdade, tranquei a faculdade, né? Olha. E no ano seguinte, aí retomei, graças a Deus, consegui me recuperar bem, sem sequelas, né? E retomei a faculdade. E hoje eu tenho uma clínica veterinária, então os atendimentos mais básicos que eu dou conta de fazer, eu mesma faço nesses animais, né? Então eu costumo falar que a gente tenta cuidar deles com o máximo de dignidade possível, né? A partir do momento que você tira eles da rua, você tem que ser para viver muito melhor, né? Em condições melhores. Então, a medicina veterinária veio também para isso, né, Paulo? Para essa dedicação para os meus, e claro, eu também atendo de forma particular, né? Hoje a gente tem empresa, tem o pet shop, banho e tosa, tem a clínica veterinária também, e consegue fazer um atendimento melhor para todos eles. Olha aí, gente, olha, isso é uma história de vida muito interessante. Mostra que a Ivone é uma brava guerreira, né? Então, um ano, você chegou toda empolgada e... Pois é, Paulo, o início das aulas foi dia 6 de fevereiro, quando foi dia 23 de março, não chegou a 60 dias, dia 23 de março, eu fui diagnosticada, então acabei dando entrada no hospital e na mesma noite eu fui transferida para a UTI. Eu estava com 13 mil de plaquetas, com hemorragia, né, referente à dengue, mas aí também tinha pneumonia envolvida, né, Paulo? Então foi uma guerra, assim, foi a maior luta da minha vida, de fato, né, que foram longas noites e longos dias, onde todos os dias os médicos falavam para o meu marido que não sabia se eu amanhecia. Olha. Enfim, mas assim, Paulo, quando eu saí, eu tive muita oração. Depois que eu saí ali, eu comecei a receber mensagens, eu recebi mensagem da Suíça, de pessoas que me acompanhavam, da Itália, vários países, inclusive, assim, me desejando, né, que eu me recuperasse bem. Então, eu costumo falar assim que eu acho que Deus ouviu tantas pessoas que se reuniram para fazer oração em meu nome, sabe? Então, eu acho que foi assim, Deus teve pena, sabe? Foi muita gente e Ele acabou escutando. E quando eu saí, Paulo, depois todos me falavam, Ivone, você tem uma missão que é além dessa tua missão, né? Olha. Você já realiza esse trabalho, então eu acredito que você tem alguma coisa a mais ainda para acrescentar. E aí, Paulo, eu com todo esse trabalho, tenho, né, o meu estabelecimento, o meu comércio, desenvolvo esse trabalho voluntário, e aí o ano passado, então, também coloquei o meu nome à disposição e fui candidata a vereadora aqui no nosso município, e graças a Deus fui eleita. Então, esse ano eu me sinto mais realizada, claro, né? Cada ano que passa a gente se sente mais realizada, então esse ano eu estou mais realizada também como vereadora de Capanema. E tem muitos projetos aí que a gente já está começando a desenvolver, além disso também, não só agora pelos animais, mas também pelas pessoas, né? Claro. Então agora esse leque ele começa a se abrir, né, Paulo? Mais ainda do que já estava até o ano passado. Então agora a gente tem assim uma vontade de viver, digamos assim, maior ainda, porque eu acho que a missão está aí, começando uma nova, né, Paulo? Exatamente. E é isso. Então, vejam só, gente, é como Deus é bom, né? Ele prepara as pessoas para o lugar certo. E a Ivone estava com problema de saúde, e como ela falou muitas vezes, falava para o seu marido que de repente ela não acorda amanhã, né? Então, Deus tirou ela para colocar nessa missão que ela está exercendo hoje, né? Um brilhantismo, por sinal, né? Cuidando dos... né? E agora ainda como vereadora, né? Eu sei do papel da Ivone, ela é secretária, né? Faz as leituras da Câmara, eu acompanho a Câmara, assim, sei disso. Então,
Realmente é Deus né? Deus na causa, como dizem, né? Com certeza, Paulo. Que coisa linda, né? E vocês percebem, né, pessoal, eles gostam dela, né? Eles estão ali o tempo todo. Como é que é o nome? Me apresenta aí eles. Então, Eles Paulo, têm um nome bem são bacana. nomes bem característicos de cada um. E são bastantes, é difícil, né, você colocar. Então tem que escolher algo meio, né? Sim, a gente escolhe meio baseado na carinha deles. Então, Paulo, essa mocinha aqui, que não dá para dizer que ela é magra, né? Então o nome dela é Gorda. Gorda? Ah, por que será? E eles têm uma história, Paulo, assim, vou contar brevemente a história desses aqui. Então a Gorda é um animalzinho que estava perambulando aqui pelo bairro São Cristóvão mesmo, no Cio. Olha aí, gente. E aí a gente foi chamado, eu já tinha visto ela por aí, e eram uns cachorros enormes que estavam circulando em torno dela e causando brigas, aí em frente a um supermercado aqui próximo. E aí eu fui, acabei recolhendo, e ninguém quis adotar, tá comigo, já tem uns 4 anos, Paulo. Olha. Velho, vem cá. Esse aqui é o velho. O velho? O velho, Paulo. Esse é o Ronaldo, né? Esse é fenômeno. Poderia mudar o nome dele, inclusive. O velho, ele é um cachorro já de idade, né, Paulo? Sim. Ele já tem a visão somente de um olho. Esse era um animal que é de uma pessoa aí, que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas ele acabou, um rapaz aí que acabou sendo preso, né, e esse animalzinho ficou sozinho na residência. E aí a gente foi informado e ele desistiu da guarda do animal, então a gente pegou, eu fiquei com o velho também. Aurora, vem Aurora, vem Aurora. Essa é a Aurora. A Aurora é um cãozinho mais de raça, mas ela tem um pequeno probleminha. Ela é cardíaca já, tá? E aí, gente, é tudo detalhes técnicos. E aí ela toma medicação controlada, né? Olha aí, ó. Então é um animalzinho que custa caro para manter. Esse aqui é um animalzinho que ele custa aí, na medicação dela mais ou menos 680, 700 reais por mês, tá? Olha aí, ó. Então, isso só a medicação. Então não é qualquer pessoa que se disponibiliza ou até mesmo que tem esse valor para investir no animal. E daí por isso que a Aurora não está disponível para adoção, por conta desse probleminha dessa moça. Olha só, e esse problema vai permanecer. É de uso contínuo essa medicação, né? Não tem reversão, então só tem a manutenção e vai ter que conviver com isso, mas ela vive muito bem, já é castradinha, tudo certinho. Mas ela assim, me diz, esse recurso é você que disponibiliza para ela daí? Então, Paulo, nós temos há 2 anos, de 2 anos para cá, eu tenho um auxílio de um deputado federal, tá? Vou até mencionar o nome dele aqui, porque eu acho importante. É um deputado federal, que é o delegado Matheus Laiola. Então, ele envia um recurso para Capanema e foi acordado com o prefeito de fazer, então, nos auxiliar quanto associação, quanto ONG relacionada aos animais. Então, como que funciona, Paulo? Hoje existe um pequeno repasse por mês para manutenção básica de cerca de 80 animais. Como você pode ver, eu tenho quase o dobro disso. É verdade. Tá? Então, esses cerca de 80 animais, a manutenção básica deles a gente consegue hoje do município. E o restante, nós fazemos pequenas rifas quando possível. Quando tem um caso mais grave, eu peço doação, algumas pessoas ajudam quando podem. Mas a grande maioria, Paulo, é bancado sim do meu próprio bolso. Viu, gente? Então, se alguém assim, sempre tem, né, as pessoas de bom coração, mas depois, quem sabe, você deixa o telefone, né, Ivone, para alguém se tocar no coração. Claro que sim, ó, essa aqui é a mãezinha. Porque isso é um serviço voluntário que a Ivone faz de coração, né, gente? Então, é necessário, né? Não tem... olha, estão aí. E nós não uma realidade hoje, né? É uma realidade, Paulo. E nós não conseguimos, obviamente, né, recolher todos os animais. Nós sabemos que aqui no nosso município ainda tem muitos animais que estão em situação de rua. O que hoje, como hoje eu não tenho capacidade de recolher, a gente precisa fazer uma triagem bem específica para recolher. Hoje, o que a gente tenta fazer é divulgar, tirar fotos, solicitar fotos das pessoas que estejam vendo situações de animais, né, que estão abandonados, para a gente tentar fazer
postagens, né, divulgação, e Aham. fazer o resgate diretamente para o adotante, né? Aham. Então, para evitar de vir ficar mais animais comigo, porque hoje eu realmente não tenho mais espaço, né? E eu também tenho que pensar na capacidade financeira, né? Hoje eu sou, né? Sim. Tá super difícil já para manter os que tem. Então, hoje a gente faz esse trabalho. Nós temos também viabilizado, conseguido castração em massa, né? Alguns projetos de castração do governo do estado, através desse deputado também tem um projeto. Em Capanema, por exemplo, esse ano a gente tem previsão de castrar mais de 1.000 animais. Uhum. Então, isso vai auxiliar daqui pelo menos 2 anos, a gente vai sentir o reflexo disso. Não é um curto prazo, mas também não é a longo prazo, né? Cerca de 2 anos a gente imagina que tem uma redução bem significativa de animais abandonados, que tem lares para todos os que estão por aí, né? Então, Ivone, vamos deixar bem claro que como que é o nome do deputado ainda? Para o pessoal ouvir bem. É um deputado federal, o delegado Matheus Laiola, ele é da causa animal e é um parceiro mesmo, não só para Capanema, como para muitos municípios, tem ajudado bastante nessa questão de castrações e auxílio às ONGs. Então, gente, é assim, não é caso de político, coisa assim, mas quando alguém realmente faz, você tem que divulgar. É Com assim que certeza. funciona, né, gente? Ele está fazendo uma causa bacana, né? E olha aqui, ó, só olhando aqui, hein? Já dá para ver, né? Como Paulo, vale a pena, né, gente? Paulo, por Olha que exemplo, coisa essa aqui é uma cachorrinha chamada de Mãezinha, ó. Eles ficam com as cicatrizes, né? Aham. Essa aqui chegou para nós atropelada e prenha. Ó, Olha tem as ali, cicatrizes cicatriz, aqui, gente. tem nas perninhas aqui também. Ela tinha uma fratura que foi corrigida. Aham. E aí, para nossa surpresa, ela também estava prenha, né? Aí pariu 5 filhotinhos. Aí os filhotes a gente conseguiu doar. E ela agora, ela tá sociável, assim, mas era um animal extremamente arredio, já fazia tempo que vivia nas ruas. Aí as pessoas, muitas vezes, sem maldade, né, acabam espantando, né, porque ficam, né, entre aspas, incomodando na frente do portão e tal, e as pessoas espantam, e aí eles acabam gerando uns traumas, né, medo, né, então é um animalzinho que foi impossibilitado de doar devido a isso. Então comigo ela é assim, agora se você chegar perto dela, não te permite pegar. Sim. Então, a gente fala que as cicatrizes externas a gente cura deles, mas muitas vezes do interno eles não esquecem alguns fatos que acontecem, né? Aham. Então, gente, olha, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, assim, a entrevista tá show de bola, gente, eu fico tocado, assim, isso mexe com o coração da gente, né, de ver, eu sei que o pessoal que vai assistir vai adorar, né, é fantástico, Ivone, eu só tenho que te admirar e Olha, o pessoal te Paulo, admira pelo trabalho que você faz, né, porque, eu agradeço. Olha, né, Paulo, é assim, é um trabalho que a gente sabe que muitas pessoas fazem, muitas pessoas que não podem, inclusive, desempenham esse papel, né, o que eu quero dizer, assim, muitas vezes você é julgado, né, por ajudar animais, mas eu costumo dizer que por trás de um animal abandonado sempre pode ter uma história de um ser humano também, que às vezes também está, de certa forma, abandonado, né? sim. Então, quando a gente ajuda um animal, muitas vezes eu já doei animais de companhia para crianças, que hoje em dia se fala bastante a questão do autismo, né? E se fala também do apoio emocional, né? E muitos desses apoios emocional dessas crianças, eles vêm também na companhia de um animal. Então, o que a gente procura hoje é difundir isso, né? Não precisa colocar dormir na cama, nada disso. Eu só peço que deem dignidade aos animais, né? Que observe, que não deixe amarrado em meio metro de corrente por uma vida inteira, né? Porque é muito triste. Então, assim, vai muito além do amor pelos animais. Isso também é amor pelos seres humanos, Paulo. Com certeza. E é um trabalho que eu pretendo desempenhar até quando eu puder, né? E que legal que a gente vê hoje em dia muitas crianças interessadas também. Eu recebo visita de crianças da escola, até da creche, que vem aqui para brincar com eles, Paulo, e é muito gratificante isso. Sim, sim. Então, aprendem, né? aprende o amor, aprende os cuidados, aprende até mesmo responsabilidade, né? Não só com os animais, mas para com eles mesmos também, né? E muitas vezes, inclusive, chega em casa e fala lá pro pai, viu, tem que trocar a água do cachorro, pode até na água do cachorro, pode até dar larva do mosquito da dengue, por exemplo. É verdade. Então, umas coisas assim bem legais, é muito gratificante mesmo trabalhar
com os bichinhos, né? E com a companhia muitas vezes de crianças também que querem saber mais sobre eles. Show de bola! E onde é que tá o gato? Ah, tá ali, ó. Deixa eu só filmar um pouquinho aqui. Ó, temos o... Como é que é o nome dele? Então, Paulo, o nome dele é Vagabundo. Foi o nome que emplacou. Esse é o nosso mascote. Ele... Oh, ele tá ali, ó. Ele não gosta muito de participar, né? Ele é bem sossegado, ele é tranquilo demais. E, gente, Ele é nessa quase cachorra, nós cachorro. temos gato também aqui. Então, gente, eu acho que eu vou encerrando aqui. Um conselho, Ivone, assim, que você deixa assim para hoje, para o mundo de hoje, para... Um conselho, Paulo, eu acho que assim... Você foi... como é que eu vou dizer assim, um exemplo de persistência, você tem referência para falar, né? Então, eu acho que o mundo de hoje, Paulo, precisa de mais amor. Olha. O que eu costumo falar que todas as criaturas, os cães, os gatos, nós seres humanos, todos fomos criados pelo mesmo Deus. Então, se eles também vieram, foi porque um motivo tem. Olha. Então, eu falo assim, olha, não precisa amar, mas também não precisa odiar. Respeito. Eu acho que a palavra que resume tudo isso é o respeito. Por nós humanos, pelo nosso semelhante e também pelos animais. Show de bola. Belas palavras. E o Licir saiu, né? Sim, aqui, eu acho que ele foi atender ali. Então, junto com a Ivone tem o Licir, né? Tem o meu parceiro, meu marido, eu coloquei ele nessa eu costumo falar que eu coloquei ele nessa vida louca, né? Mas ele é o meu parceiro. E assim, eu ajo muito com a emoção e ele age mais com a razão. Só que aí, de repente, a razão chega todo emocionado com o cachorro no colo, que recolheu na rua. Então, na verdade, a gente tem esse complemento, eu e ele, né, Paulo? Ele é o meu parceiro, ele, claro que tem as desavenças também pelos animais, né? Teve uma época que eu comecei a recolher muitos e muitos, e aí vem ele com a razão e fala, Ivone, vamos com calma, a gente tem que saber, tem o limite de parar. Enfim, a gente se completa também nisso. Que coisa linda, né? Então, e ele também está estudando agora, né? E ele também está fazendo medicina veterinária, Paulo. Que bacana, já está no terceiro ano de medicina veterinária. Então, eu acho que também tem um tanto de amor naquele com coração. certeza, né? Imagina, ele gosta, né? Então tá, gente, eu vou agradecendo a você por ter me permitido fazer essa gravação, né? Eu acho que ficou legal, né? Com matéria boa, né? Para você que tiver afim, que tocar no seu coração e quem quiser também que acompanhar esse vídeo, que é da nossa região, Paulo, que tiver interesse em adotar um cachorrinho, adotar um gato, a gente tem disponível também para adoção. Tem muitos ainda na rua esperando por um lar, então pode me procurar. Quem quiser ajudar, a gente fala que dias atrás, até hoje à tarde, eu vou pegar um cachorrinho também, que é de um senhor que faleceu, que é um cachorro já de mais de 15 anos, pediu uma madrinha, conseguiu uma madrinha. Então, quem quiser amadrinhar, às vezes não pode levar para casa, quiser falar, olha, gostei de tal cachorro, mas não posso ter, eu vou dar um auxílio mensal e ajo como se ele fosse meu, porém, sem levar para casa também é possível, também me ajuda muito, Paulo. E eu agradeço, Paulo, pela oportunidade de contar um pouquinho a história, de mostrar um pouquinho como que são. Agradeço de coração aí por ter me procurado para conversar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que o pessoal vai assistir, vai comentar, né, gente, aí, um trabalho bonito que ela faz. Então, agradeço, Ivone. E quem quiser, entre em contato, pode entrar em contato comigo mesmo, desde para adoção ou, né, para fazer alguma doação também, né, Ivone, né? Com certeza, então a gente Paulo. só me chama aqui que eu faço o contato aí com a Ivone e show de bola. Valeu, gente. Muito obrigado, Ivone. Obrigado a você, obrigado ao Licir que está aí, por ter me permitido mostrar um pouco dessa história bonita aqui
da Ivone Silva, vereadora hoje de Capanema, né, gente? Ó, mais essa causa ela está abraçando. Valeu, Ivone? Muito obrigada, Paulo. Valeu, tchau.